Então, Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Minha esposa está fazendo um sinal ali que eu vou escorregando a mão e a voz vai sumindo. Tem que estar olhando para ela. Às vezes a mão desliza e a voz some. Porque aqui eu me ouço bem, mas às vezes aí a voz não sai porque a distância. O tema desse mês que está sendo pregado na igreja é perseverança. O bispo trouxe um tema para que todos os pastores pudessem estar trazendo uma palavra, uma reflexão dentro desse tema, perseverança. Eu creio que a gente poderia falar o ano todo, porque a Bíblia tem inúmeros exemplos, vamos ficar de pé, inúmeros exemplos de pessoas que perseveraram e com isso desfrutaram do cuidado de Deus. Daniel foi um desses. E eu gostaria de poder compartilhar nessa noite de uma reflexão sobre esse texto. É um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus é viva. Amém? Daniel 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires,
age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, esta é a tua palavra. É uma palavra viva, é uma palavra poderosa, porque esta palavra foi que trouxe transformação a cada um de nós, Senhor. A tua palavra que nos limpou e tem nos limpado a cada dia que nós meditamos nela. Por isso, Senhor, diante da presença santa do Senhor, reconhecendo que somos imerecedores, pecadores, Senhor, até indignos dessa palavra, mas também reconhecendo que o teu amor nos alcançou e o Senhor agora nos olha através de Jesus, Senhor. Nós nos achegamos à tua presença, ó Deus, com o coração rendido a ti e dispostos, ó Deus, a compreender e a entender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre aos nossos corações nessa noite, que possamos sair dessa noite aqui impactados, ó Deus, transformados pelo poder transformador da tua palavra. Assim nós oramos, nos colocamos diante de ti em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Esse texto, ele aconteceu 605 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus. Podemos dizer 2625 anos aproximadamente atrás. É um texto que relata da época em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Para entendermos por que isso aconteceu, precisamos entender o contexto dessa passagem, né? Porque muitas vezes nós até nos perguntamos por que Deus permite tantos acontecimentos. Nós olhamos na Bíblia como um acontecimento, como esse acontecimento, e às vezes até na nossa história, no decorrer da nossa história do nosso país, tantas tragédias acontecem, quantas coisas acontecem, e nós às vezes nos perguntamos por que Deus permite que tantas coisas assim acontecem. Não saberei te responder, talvez você também não tenha resposta, mas uma coisa é verdade: Deus é misericordioso, Deus é paciente para conosco, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele. Porém, a misericórdia de Deus, ela não anula a sua justiça. Nosso Deus é misericordioso, mas também é um Deus justo. Nós podemos lembrar aqui do exemplo de Nínive, uma cidade pecadora, uma cidade corrompida pelos seus pecados, pela sua maneira de agir. E Deus enviou a Jonas para poder levar a palavra àquela nação. O profeta até se recusou, sabemos da história, tentou fugir, foi engolido por uma baleia que jogou ele de novo lá na praia de Nínive. E Deus fez com que aquela palavra fosse pregada. A misericórdia de Deus foi manifestada à cidade de Nínive. Deus é misericordioso. Pelo profeta aquela cidade seria destruída, mas Deus deu ainda uma oportunidade pela sua misericórdia para que aquela cidade viesse a se arrepender. E Jonas, ele pregou, saiu
naquela cidade pregando: em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será destruída. E os moradores daquela cidade, o rei, ouvindo aquela palavra, se arrependeu no seu coração. E o texto diz que o Senhor perdoou os pecados daquela nação, e aquela nação foi poupada. Por quê? Porque Deus é misericordioso. E quando nós lemos essa passagem aqui, está falando do povo de Deus. O povo de Deus sendo levado cativo por um reino pagão, pelos babilônicos, um povo perverso também, um povo idólatra, politeísta. E aqui nós estamos vendo a nação, o povo de Deus sendo levado cativo para a Babilônia. Mas o mesmo Deus que teve misericórdia de Nínive foi o Deus que teve misericórdia do seu povo, da sua nação escolhida. Porém Nínive deu ouvido à voz do Senhor, já Israel não deu ouvido à voz do Senhor. Israel se apostatou da fé. Eles esqueceram de tudo aquilo que eles ouviram dos seus pais, de tudo que Deus operou na vida do seu povo, desde a mão forte com a qual Ele tirou do Egito, de todos os milagres que Deus realizou no percurso do deserto, provendo sustento para aquele povo, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão. O povo se esqueceu disso, se apostatou da fé. E no reinado de Salomão lá no finalzinho se corrompe, e o seu arrependimento no final da sua vida não foi capaz de transformar e mudar o comportamento do seu filho Roboão, e houve uma divisão do povo de Deus. As tribos se dividiram, e de tantos reis que reinaram na nação de Israel, poucos foram que tiveram comunhão com Deus. O reino de Israel e o reino de Judá se afundaram no pecado. O exílio aconteceu por causa de séculos e séculos de rejeição à aliança do Senhor. Os reis que estabeleceram, que reinaram, que não reinaram segundo a vontade de Deus, esses reis estabeleceram cultos pagãos, induziram o povo a adorar outros deuses, e o pior de tudo, chegaram ao extremo de sacrificar os seus próprios filhos, oferecer os seus filhos em sacrifício a deuses pagãos. E você pode ver isso em 2 Reis 21, 2 Reis 24, você vai ver relatado isso. Manassés foi um desse rei que sacrificou os seus filhos. Então o exílio aconteceu, não foi por falta de aviso. Deus durante todo esse tempo vinha alertando o povo. Muitos profetas foram levantados, e a mensagem era: arrependam-se, volte-se seu coração para Deus, volte-se para Deus, arrepende-se dos seus pecados, e o Senhor irá restaurar esta nação. Mas o povo endureceu o seu coração, não deu ouvido à palavra de Deus, nem à palavra de tantos profetas que foram usados por Deus, porta-vozes de Deus. E por fim a mensagem foi dura: os reinos seriam destruídos. E esse texto que nós lemos é exatamente o cumprimento de tudo que os profetas avisaram a nação de Israel. E como nós lemos aqui, foi numa dessa incursão que Nabucodonosor levou o Judá cativo para a Babilônia. Destruiu a cidade e levou cativo o rei Jeoaquim, pegou os utensílios da casa do Senhor e levou para a casa do seu Deus, e ele deu uma ordem ao seu eunuco-chefe chamado Aspenaz. Ele pediu, como nós lemos aqui, para que ele selecionasse vários jovens da tribo de Judá, jovens sem defeitos, de boa aparência, sábios, doutos em ciência, versados no conhecimento, para que esses jovens pudessem assistir no palácio do rei. E entre eles, como nós lemos aqui, estava 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens que tinham todos esses requisitos
que o rei estava solicitando aqui, mas que se diferenciavam dos demais jovens que também foram selecionados, porque esses jovens, apesar de estarem sendo levados cativos, apesar de estarem vivendo num contexto da sua nação corrompida pelo pecado, esses jovens guardaram a sua fé, perseveraram em servir ao Senhor e decidiram não se corromper naquela nação. Aquela nação havia um costume de mudar o nome de quem era aprisionado, de quem era levado servo para o palácio. Segundo alguns comentários, era uma estratégia, que o objetivo dessa estratégia era poder inculcar a sua cultura naqueles que estavam sendo levados cativos, poderem ensinar a sua língua e fazer com que eles perdessem a sua identidade e a sua nacionalidade. Uma maneira de fazer com que aqueles cativos pudessem perder todo o vínculo da sua terra natal. E foi assim que foi feito. Daniel, cujo nome, e o nome era muito importante naquela época, havia um significado. Quando a pessoa recebia um nome, havia um significado para ela. E Daniel, o significado é: Deus é meu juiz. Nabucodonosor mudou seu nome para Beltesazar, que significa um servo de Bel, um deus babilônico. Ananias, que significa o Senhor é bondoso, passou a se chamar Sadraque, inspirado pelo Deus Sol. Misael, cujo significado é quem é o Deus, quem é o que Deus é. Ele passou a se chamar Mesaque, quem é o que Deus Lua é. Um outro Deus, Deus Lua, era adorado pelos babilônicos. E Azarias, que significa o Senhor ajuda, passou a se chamar Abednego, servo de Nebo, um Deus também babilônico. Mas quando nós lemos esse texto, apesar de ser destruída a cidade, apesar de serem levados cativos, esses jovens, eles foram selecionados. Aqueles que permaneceram em Jerusalém, eles foram destruídos muitos foram mortos pelos ismaelitas, alguns fugiram para o Egito, mas esses jovens foram levados para servirem ao rei, sabe onde? No palácio. Quando a gente olha de um ponto de vista humano, nós podemos dizer: esses jovens que foram selecionados foram privilegiados. Eles agora vão servir o rei no palácio, vão comer da mesma comida que o rei come, vão desfrutar do mesmo conforto que o rei desfruta. Podemos assim fazer uma comparação, seria como se o Trump tivesse tomado aqui o Brasil e levasse alguns dessas pessoas mais dotadas, mais inteligentes, e essas pessoas fossem morar lá na Casa Branca, fossem instruídos, estudassem lá na faculdade de Harvard, é Harvard, né, que fala, né? Tivessem treinamentos pelo FBI, no Pentágono, seria mais ou menos isso. Do ponto de vista humano, eles estavam sendo privilegiados, mesmo indo como servos, não estariam quebrando pedra, não estariam servindo o rei no palácio. Só que na Babilônia, uma cidade, uma nação pagã, politeísta, eles tinham um costume de, toda vez que uma comida era preparada, antes ela era oferecida em ritual aos deuses babilônicos. Eles comiam carne de animais que para o povo de Deus eram considerados impuros, e que segundo o costume do povo de Deus não era permitido. Então, apenas Daniel atentou para esse fato, porque Daniel temia o Senhor. Daniel tinha guardado todos os preceitos do Senhor no seu coração, e não só ele, mas ele incentivou também os seus amigos, para que eles não se contaminassem com aquela comida. Olhando, meus irmãos, para a situação que esses jovens passaram, nós podemos fazer também uma comparação, porque a vida da igreja, a vida do povo de Deus, a vida do cristão se assemelha muito com a situação em que Daniel, Ananias, Misael e
e Azarias estavam passando na Babilônia. A realidade do cristão hoje não é muito diferente. Nós vivemos dentro de um contexto de um mundo de diversas culturas, culturas pagãs, perigosas e hostis para o crente em Jesus Cristo. E é dentro desse contexto que nós estamos inseridos, onde nós precisamos conviver e vivemos junto de pessoas que não professam a mesma fé que nós temos em Deus, compartilhamos espaços, ambientes, e ao mesmo tempo precisamos não abrir mão da aliança que nós temos com Deus. A nossa fé, ela não pode ser negociada jamais. Então nós vivemos dentro desse contexto. Ao sairmos por essas portas na rua, já estaremos expostos a todos esses riscos, a estar trabalhando com pessoas que não temem a Deus, a estar numa faculdade compartilhando de uma sala com pessoas que não temem a Deus, que creem em outros deuses. É nesse contexto que nós estamos vivendo, e é sobre essa exposição que nós estamos, onde os valores são invertidos, onde existem ideologias, filosofias completamente destrutivas e que nos coloca num grande risco, o de nos acostumarmos com esses erros, com essas ideologias, com essas filosofias, com a mentira, com a corrupção, a ponto de deixar de perceber que tudo isso afronta ao nosso Deus, tudo isso afronta a honra do nosso Deus. E infelizmente muitos cristãos, irmãos, têm se rendido a essas coisas. Quantas vezes estamos expostos pela mídia e nós identificamos criminalidade, mortes, identificamos um pecado às vezes como algo que não agride a Deus, não agride a sua honra, e nos acostumamos a ele de modo a não mais nos incomodarmos com isso. Precisamos ser vigilantes, precisamos ficar atentos como Daniel ficou atento, estava atento na Babilônia. Quantas vezes nós nos deparamos com notícias desse tipo, maldade sendo exposta, mentira de forma explícita, e de uma forma isso soa muito comum ao ouvido de muitos cristãos, não incomoda mais. Se isso está acontecendo com você, irmão, há algo de errado, porque o pecado tem que nos incomodar. Nós precisamos sentir repulsa quando nós nos depararmos com a mentira, com a corrupção, com o pecado, com a maldade. Não permita que o pecado, que é considerado normal e é comum para o mundo, se torne comum e normal para você, se torne comum e normal para mim. Esse mundo que vivemos não é a nossa pátria. Assim como Daniel estava longe da sua pátria, nós também não pertencemos a esse mundo, irmãos. Nós fomos alcançados por uma tão grande salvação, e a nossa salvação não se limita a esse mundo que nós vivemos. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo o que Deus tem preparado para os seus. O que Deus tem preparado para cada um de nós é algo que jamais nós podemos imaginar. Não há nada nesse mundo que se compare ao que Deus tem preparado para nós. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a palavra diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Nossa esperança não está aqui. A promessa do Senhor foi que Ele iria ao Pai e Ele iria preparar lugar. E Ele disse: olha, na casa do meu Pai há muitos lugares, se não fosse assim eu não vos teria dito. Então o Senhor tem preparado um lugar muito especial, onde o pecado não entra, onde a corrupção não entra, onde a traça e a ferrugem não corroem, não consome. A nossa esperança é nessa promessa do Senhor. Por enquanto ficaremos nesse mundo, mas chegará o tempo em que iremos para a cidade celestial que o Senhor foi preparar para o seu povo, para a sua nação, não uma nação étnica, mas uma nação santa, uma nação
que é a sua igreja, que somos nós. Muitos têm sido iludidos, irmãos, com este mundo perverso. Muitas pessoas, nós que convivemos com pessoas que não têm o temor do Senhor, temos visto pessoas sendo levadas por este mundo perverso, por acharem que viver nesse mundo é só curtir, é um local onde se deve aproveitar e desfrutar do bom e do melhor enquanto se está vivo. Esta é a visão que o mundo tem, que esse lugar é um local atrativo, cheio de comidas saborosas, de facilidades, de prazeres, de liberdade, coisas que enchem os olhos do homem natural, mas são coisas que são tão somente coisas aparentes, uma paz falsa, uma alegria falsa, um prazer falso, tudo aparente e passageiro, e que no fim são coisas que vão nos levar à morte e à separação total de Deus. Como está o seu coração? Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida com Deus, mas você sabe, e Deus sabe. Deus conhece meu coração, Deus conhece o seu coração. Precisamos refletir, irmãos, sobre essa questão na nossa vida. Como estamos servindo a Deus? Como nós temos servido a Deus? E hoje essa palavra é uma oportunidade para nós refletirmos, porque eu creio que cada vez que Deus nos coloca nessa posição, é porque Ele está falando aos nossos corações. Ele nos usa para falar ao teu coração e ao nosso coração também. E a palavra de Deus é: arrependa-se. Se você tem vivido uma vida de duplicidade, arrependa-se enquanto há tempo, antes que o mundo destrua a sua vida. Que nós possamos aprender com Daniel, que mesmo exposto a toda a hostilidade, ele perseverou na fé, ele soube discernir o bem do mal, o lícito do ilícito, o que convia e o que não convia ele fazer. E para agir dessa maneira, só aqueles que estão firmes em Cristo, só aqueles que estão firmes na força do seu poder, são capazes de não se satisfazer e não cederem aos desejos da carne. Precisamos nos fortalecer em Cristo. Isso só é possível quando a nossa vida é uma vida de devoção, quando é uma vida de busca, quando é uma vida de compromisso, de perseverança no que nós cremos e pelo aquilo que nós fomos chamados. Só dessa forma nós conseguimos discernir o santo do profano. Muitos jovens que estavam com Daniel não conseguiram diferenciar isso e se acharam até privilegiados com aquilo que eles estavam sendo oferecido a ele, pelas facilidades. Muitas pessoas, por falta de discernimento, irmãos, muitos cristãos estão comendo das iguarias que o mundo tem oferecido e têm se sentido privilegiados. Daniel estava longe da sua pátria, certamente se sentindo em outro mundo, cultura diferente, crença diferente, costumes diferentes, mas nem por isso ele perdeu a sua fé, e a sua atitude agradou a Deus. Isso também nos mostra que nós não somos frutos do meio em que vivemos. Muitas vezes costumamos culpar o meio em que nós vivemos, mas nós não somos frutos do meio que vivemos, e Daniel nos mostra isso. Ele pôde viver naquele lugar, até aproveitar das coisas boas que lá existiam, daquilo que não lhe trazia risco, daquilo que não era pecado. Ele ali viveu sem se contaminar com a idolatria, sem se contaminar com as coisas profanas daquela nação. E esse é o grande desafio, irmãos, que nós temos como cristão, é viver nesse mundo e não se contaminar com as coisas desse mundo, é viver perto de pessoas que não temem ao Senhor e não ser influenciadas por elas, é viver em ambiente que são propícios a tantas mentiras, a tantas heresias,
e nós não nos contaminarmos com essas coisas. Não se deixar ser influenciado com o meio. Daniel nos ensina isso. Nós devemos, muito pelo contrário, em vez de ser influenciado, nós precisamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. E quando nós agimos com esse propósito, irmãos, de não nos influenciarmos, mas pelo contrário, influenciar as pessoas, Deus nos faz cair na graça até do pecador, até daquele que não conhece a Deus, porque Daniel, quando foi pedir ao eunuco, o texto diz que Daniel caiu na misericórdia do eunuco. Deus fez com que o eunuco tivesse misericórdia de Daniel, porque aquele homem estava correndo um risco de ser morto, por mudar uma ordenança do rei. Ele tinha que comer das iguarias do rei, mas Daniel se propôs, e quando nós nos propomos a não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, o Senhor nos dá graça. Em vez de sermos influenciados para as coisas desse mundo, nós é que influenciamos aquelas pessoas que não têm o temor de Deus. Daniel influenciou o eunuco, Daniel influenciou o próprio rei Nabucodonosor. Aquele rei teve um sonho, e aquele sonho o perturbou de tal maneira que ele chamou todos os sábios para que pudessem revelar. Só que ele não disse o sonho. Seria muito fácil para qualquer adivinhador, sábio ali do reino poder receber o sonho e poder enrolar o rei ali com a revelação, ali com a interpretação do sonho. Mas Daniel, o rei, falou assim: vocês vão ter que me dizer qual foi o sonho e qual é a sua interpretação. Isso não foi possível, não seria possível para ninguém. Mas Daniel dobrou seus joelhos, porque todos os sábios seriam mortos, inclusive ele seria morto. Ele orou a Deus e Deus deu graça a ele, revelou a ele o sonho e a interpretação do sonho. Ele se apresentou diante do rei, e primeiro ele exaltou o rei. No capítulo 2, ele exalta o rei. No verso 47, verso 27, Daniel, na presença do rei, disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel não tomou a glória para si, mas ele exaltou a Deus, e ele revelou ao rei. E a postura do rei foi no verso 47. Verso 46. Olha o que o rei fez diante de Daniel. Capítulo 2 de Daniel, verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante a Daniel, e ordenou que lhe fizerem oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Um servo, um cativo, um exilado, que fez toda a diferença num ambiente hostil. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos diariamente, irmãos. Nós precisamos perseverar como Daniel perseverou. Daniel nos ensina que o alimento que vem de Deus é o que nos torna melhor. O alimento que vem de Deus é que nos dá uma aparência melhor do que aqueles que não têm o temor de Deus. E isso tem que ser uma realidade na nossa vida. João 6,56 diz: quem de mim se alimenta, Jesus falando, por mim viverá. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que a nossa vida seja transformada. Quantas pessoas que se convertem ao Senhor, que tinham a vida completamente torta, e que se convertem ao Senhor de coração, de sinceridade. As pessoas, quando olham, dizem: como fulano mudou,
Rapaz, era um boca suja, esse homem não xinga mais. Era um homem adúltero e não adultera mais. Como a vida dessa pessoa mudou? Por quê? Porque agora ele está se alimentando da palavra. Irmãos, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, lá no jardim. Mas essa imagem e semelhança se perdeu com a queda. Mas quando o homem se volta para Deus e se alimenta desta palavra, essa imagem e semelhança, ela é gradativamente restaurada na nossa vida. E as pessoas nos olham e conseguem ver a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando nós nos alimentamos dessa palavra, a nossa vida é transformada. Mas é fácil? Não é fácil. É muito difícil se manter puro diante de tanta sensualidade escrachada na televisão, nas redes sociais. Como poder ser íntegro diante de tanta corrupção? Ser honesto diante de tanta roubalheira? Daniel nos ensina que é possível. É possível viver num mundo corrompido por essas coisas e prevalecer fiel ao Senhor. Nós podemos. Daniel nos mostra isso. Nós podemos permanecer sem perder a nossa fé e a nossa devoção em Deus. Eu gostaria de sair daqui nessa noite adorando ao Senhor com um hino.